Olá, meus queridos alunos! Última aula do curso de pontuação. Sim, pontuação entre as orações. Análise sintática 3. Nós faremos hoje exercício sobre a pontuação entre as orações. Antes daquele pedido para quem ainda não está inscrito no canal, eu vou pedir para que se inscreva, pois é a maneira que vocês têm de retribuir a ajuda que o canal tanto dá para vocês, tá? Não estou pedindo nada mais, a não ser se inscrever no canal. Também pode curtir e compartilhar se já estiver inscrito, né? Pode me seguir nas redes sociais, ser atuante nas redes sociais, divulgando o canal ajuda bastante também, tá? Dito isso, os nossos exercícios sobre a pontuação. Vai funcionar da mesma maneira que funcionou no exercício de pontuação entre os termos da oração. Eu tenho aqui as orações, vocês vão dar um pause, aliás eu vou contar até 5, vocês dão um pause, né, resolvem e a gente já segue corrigindo, ok? Vamos lá, vou contar até 5 para vocês darem um pause e resolverem. 1, 2, 3, 4, 5. Não sei porque que eu sempre acho que vocês não dão esse pause. Vamos corrigir. Pois bem, tá aí, pessoal. 1. A mãe saiu e ficaram os filhos. Eu vou chamar a atenção, né, já neste momento, para que vocês prestem muita atenção na estrutura das orações, que, embora sejam simples, tá? É bem assim que vai cair num concurso ou numa prova. Claro que numa prova na escola vai existir uma questão em que o professor vai ter que montá-la de forma mais elaborada para ver aquele aluno que realmente chegou lá, né? E nos concursos mais ainda, nas provas de concursos, tá, e vestibulares, eles vão elaborar ali algumas questões, né, dependendo da intensidade aí, de dificuldade do concurso, questões bem elaboradas, digamos assim. Então prestem atenção nas orações que eu coloquei aqui, que embora sejam simples, podem com certeza, né, estar aí, digamos assim, em estruturas mais complexas, quando vocês forem resolver nas provas de concursos. Ah, professor, mas por que o senhor não coloca ela direto? Porque o objetivo aqui não é complicar a vida de ninguém. Nós estamos no módulo básico, seguiremos para o intermediário na plataforma e depois no avançado. Módulo avançado. São 3 módulos do curso. Esse é o curso de pontuação. Tá? Todo o curso é um só de língua portuguesa na plataforma, porém, né, a gramática se divide em estudos em fonologia, morfologia, sintaxe, aquela função que vocês já conhecem, tá? Então, no curso, lá na plataforma, é a última aula, eu vou aproveitar para falar, né? Tem módulo básico, módulo intermediário e módulo avançado, tá? Essa é a última aula do módulo básico. Depois disso a gente parte para o módulo intermediário e lá no final o módulo avançado, que é só com questões de concurso, tá? Pois bem, tá aqui, começamos já na 1. A mãe saiu e ficaram os filhos. Olha que interessante, os filhos é o sujeito. Olha onde é que ele tá, lá no final, né? Tá na ordem indireta aqui. E os filhos ficaram, o verbo aparece primeiro, e os filhos ficaram, sujeito e verbo. Tá? Uma estrutura simples, porém, de certa forma, né, complexa também. Tá? A mãe saiu, sujeito e verbo. O verbo intransitivo, o sujeito é a mãe, tudo bem. Mas na outra, depois, eles já colocaram os filhos lá no final. Tá? Então percebam que eu tenho a vírgula aqui, por quê? Porque eu tenho 2 sujeitos diferentes. Nesse caso, eu posso colocar a vírgula antes do E. Ok? Vamos lá. 2. As cidades onde tem praia são boas para morar. Aqui você deveria ter ficado assim pensando, será que tem vírgula, será que não tem? E não deveria ter colocado, porque não tem. São só as cidades onde tem praia. As que não tem praia, né, não. Ou seja, eu tenho aqui uma adjetiva restritiva. As restritivas não aparecem entre vírgulas, tá? E aqui na 3, o que eu tenho? Uma explicativa. Mas prestem atenção na questão do contexto. Caxias
onde a uva é símbolo do esplendor colonial, tem festa todos os anos. O povo do norte pode ter ficado, meu Deus, o que é isso? É explicativa, é restritiva? Para nós aqui do sul é uma explicativa, porque tem uma cidade aqui chamada Caxias, aliás, muito bonita por sinal, muito aconchegante, gosto muito de Caxias, eu moro em Lages, também uma cidade fria, também fica no sul do ladinho do Rio Grande do Sul. Caxias é uma cidade aqui do sul, né, que fica no Rio Grande do Sul, eu moro em Santa Catarina, numa cidade, né, Serra também, Caxias é Serra, uma cidade lindíssima, tá? E lá tem a festa da uva, todos os anos, né? E para nós aqui, realmente, né, a uva é o símbolo do esplendor colonial lá em Caxias. Então aqui é uma explicativa. O que eu estou querendo dizer com isso? Que essa questão explicativa e restritiva, né, há que se analisar bem o contexto do dia da prova, tá? Tem muito aí de ser restritiva e explicativa de acordo com o que o autor quer dizer com o texto dele. Tá? Então, nesse caso, ela é uma explicativa, porque realmente, se você vem para o sul, você vai ver que Caxias é, né, o lugar ali onde a uva é o símbolo do esplendor colonial, tá? Uma cidade que tem restaurante colonial também, né? Italianos, tá? Bento Gonçalves, Caxias, chega de propaganda. 4. Faça tudo, todavia, com muita responsabilidade. Aqui eu tenho uma coordenada, né, pessoal? Uma coordenada adversativa, e elas têm vírgula antes ali das conjunções, né, que introduz a coordenada, tá? Desejo, olha aqui a questão da estrutura simples, porém complexa. Desejo que cases logo. Ó, desejo que cases logo é uma substantiva. Eu é o sujeito, desejo é o verbo, isso tudo aqui é o objeto direto do verbo. É uma substantiva objetiva direta, uma oração, mas tem um vocativo ali no meio. O vocativo e os adjuntos adverbiais, eles podem ficar no final, no início, no meio. Mexeu com essa pontuação, né? O exercício é sobre a pontuação entre as orações. Eu tenho aqui uma substantiva objetiva direta, porém tem um vocativo ali, o vocativo deve estar entre vírgulas, então tem vírgula com certeza. Diremos tudo ainda que não gostem, embora não gostem. O que é isso aqui? Um adverbial concessiva, né? Equivale a embora. Tá lá no final, tá na ordem direta, não precisa de vírgula, tá? Vamos lá para as próximas orações. Vou contar até 5, vocês dão um pause e resolvem, a gente já corrige. Vamos lá? 1, 2, 3, 4, 5. Vamos corrigir. 7. Encontraram nossos desbravadores uma terra fértil no sul do Brasil. Olha que interessante. A mesma questão aquela da estrutura, né, da ordem indireta. O sujeito aqui não é eles encontraram. É por isso que a gente estuda termos da oração, sujeito, predicado, depois orações, né? O sujeito aqui é nossos desbravadores. Nossos desbravadores é o sujeito. Encontraram uma terra fértil, onde? No sul do Brasil. Tá tudo trocado e eles vão fazer isso com vocês. Coloquem isso aqui na ordem direta. Sujeito, verbo, complemento do verbo e o adjunto lá no final. Não cabe vírgula aqui. Tá, pessoal? Não tenho por que colocar a vírgula, tá? Encontraram nossos desbravadores uma terra fértil no sul do Brasil. Eu ia separar sujeito de predicado e os complementos ali, tá? Pois bem, 8. Espero que venha nos visitar. Entenderam? Eu, sujeito, espero é o verbo, que, conjunção integrante, venha nos visitar. Objetiva direta. Mas o que eu tenho aqui no meio? Uma adverbial temporal, quando tiveres tempo. Se eu abro, eu fecho para colocar a adverbial temporal aqui no meio. Ela está lá no final, mas intercalou-se, digamos, ali no meio. A ordem direta seria no final. Então eu tenho que colocar entre vírgulas. Tá? 9. Estava tão distraído que não me viste. Pois bem, tão que é uma consecutiva. Embora tenha autores que digam que não há problema de colocar vírgula aqui, a maioria não aceita. Então não tem vírgula entre as consecutivas. Não coloque, tá? Eu poderia ir, mas não fui. Uma adversativa, coordenada adversativa. Tem vírgula antes do mas, né? Eu vivo dizendo que é assim que se faz. Aqui era para confundir, os concursos fazem isso. É uma reduzida de gerúndio. Eu vivo é a primeira oração, dizendo que é assim. Prestem atenção. Eu vivo dizendo o quê? Que é assim que se faz, né? Sujeito, vivo dizendo, verbo,
e locução verbal. Eu vivo dizendo o quê? Que é assim que se faz, digamos assim, né? Então, esse aqui é uma conjunção integrante, né? Eu digo que é assim que se faz, digamos assim. Só que ele colocou vivo dizendo ali, né? Uma locução verbal, que equivale a um tempo, digamos assim, eu vivo dizendo. Mas enfim, pessoal, não tem o porquê ter vírgula aqui, né? Eu não vou separar ali a oração subordinada, digamos assim, da sua oração principal, tá? Gritou tanto que ficou rouco. Consecutiva, igual a essa aqui, né? Não tem vírgula também. Vamos lá? Próximo quadro. Vou contar até 5. 1, 2, 3, 4, 5. E vamos corrigir. Irei visitá-los logo que puder. Quando puder. É uma adverbial temporal, tá lá no final, não há necessidade de colocar vírgula. Joguei no time que venceu, ó. É o time que venceu, tá restringindo, não é qualquer time. Foi no que venceu. Restritiva, não tem vírgula, né? Logo que puder, a ideia de tempo, é uma adverbial temporal, era para estar no final, eu coloquei no início, eu coloco a vírgula ali, tá? Não posso viajar ganhando pouco. Ah, mas o que é esse ganhando pouco aqui? Por que eu não posso viajar? Porque eu ganho pouco é uma reduzida de gerúndio causal, né, pessoal? Adverbial reduzida de gerúndio causal, tá? Ela tá lá no final. Se tivesse no início, eu teria que colocar ganhando pouco, vírgula, não posso viajar. Mas como ela tá no final, é uma reduzida adverbial, como a gente viu, né? Da ideia de tempo e reduzida de gerúndio. Então, não, as reduzidas seguem, né, as mesmas regras das desenvolvidas. Não posso viajar porque ganho pouco, tá lá no final, não. Colocou no início, aí teria. Seu namorado chegou, portanto, conclusiva, coordenada conclusiva, vírgula, antes da coordenada conclusiva. Necessário é que venhas aqui. Mesma coisa, uma substantiva, conjunção integrante, não tenho por que colocar a vírgula ali, né? Se tivesse lá no início, aí poderia colocar a vírgula, mas não tem, tá na ordem direta, digamos assim, né? No sul do Brasil, o que aconteceu? Esse no sul do Brasil não é uma oração, mas dá a ideia de lugar. Era para estar lá no final, ó. Nossos desbravadores do sujeito encontraram uma terra fértil no sul do Brasil, que era para estar no final, e lá na primeira estrutura que a gente viu estava, mas coloquei ali no início, vírgula depois dele, tá? Vamos lá. Tá. 20. Eu só voltei para conferir, mas agora esse é o quadro. Vou contar até 5. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos corrigir. Notamos que sabes tudo. Nós notamos. Nós notamos o quê? Que sabes de tudo. É uma substantiva, né, pessoal? Substantiva objetiva direta, não tenho por que colocar vírgula ali. O Guarani, que vinha jogando bem, perdeu no último jogo. Olha que interessante. Quando eu criei isso aqui, na época, né, ela era uma explicativa. Eu deixei igual, né? Tem uma questão, o concurso de vocês é domingo. O Guarani está jogando naquela época, o texto geralmente é atual, muito atual, né? O Guarani que vinha jogando bem perdeu no último. Realmente o Guarani vinha jogando bem, então é uma explicativa, é só uma explicação. O time que vinha jogando bem perdeu no último fim de semana. É só o que vinha jogando bem. Os outros não. Aí já seria restritiva, né? Mas aqui eu tô dando uma explicação a respeito do Guarani. Olha aqui embaixo. Claro, daí tem vírgula porque ficou sendo explicativa, questão de contexto. Os times que jogaram ontem não foram classificados, são só os times que jogaram ontem. Tá restringindo, né? Não são todos os times, então não tem vírgula, tá? Ou vai ou racha, estrutura pequenininha, verbo, duas orações. Ou, aqui partícula expletiva e aqui a conjunção. Coordenada, né, pessoal? A alternativa, tem a vírgula ali, se não colocar é erro. Deixe-me um recado caso eu não esteja em casa. Se eu não estiver em casa, é uma adverbial condicional, né? Se tivesse no início teria vírgula, mas aqui está na ordem direta, não tem, está lá no final, tá? A oração aqui é eu sei que todos irão ganhar. É uma substantiva, né? Eu sei o quê? Que todos irão ganhar, objetiva direta, tá? O que eu tenho aqui no meio? Uma intercalada, né? Ó, eu sei que todos irão ganhar, mas aí eu resolvi colocar aqui no meio e você também sabe, né? Aí eu coloco entre vírgulas. É obrigado a colocar entre vírgulas. E aí aquilo que eu falei pra vocês, os concursos vão fazer isso. Eles colocam lá, nem colocam o eu, só colocam sei, que todos irão ganhar. É para nem para você acha o sujeito, daí coloco
intercalações aqui no meio, que podem ser adjuntos adverbiais, adjuntos até adnominais, as intercaladas e depois seguem. Os concursos fazem muito isso, tá? É uma estrutura simples, porém complexa de certa forma, se você analisar que pode acontecer. Textão aqui, textão aqui, textão aqui. Mas eu quero que vocês peguem o que pode acontecer mesmo, questão da estrutura. Ainda que não gostem, diremos tudo. Esse ainda que não gostem, o que é? Embora não gostem, né? É uma adverbial concessiva. Era para estar lá no final, mas ela foi deslocada ali para o início, eu coloco a vírgula depois, tá? Vamos lá, próximo quadro, vou contar até 5. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos corrigir. Outra concessiva. Olha lá, ó, embora tenha paciência, vírgula, né? Adverbial concessiva. Tem que colocar a vírgula aqui, tá? 28. Outra substantiva. Eu espero que venha nos visitar. Eu espero, e aí tem quando tiveres tempo. Um adverbial temporal aqui no meio, que tinha que estar lá no final, foi lá pro meio, eu coloco entre vírgulas, tá? 29. Ficou tão feliz que não conseguiu dormir. Tão que consecutiva, não temos vírgula nas consecutivas. Paulo, ao jogar futebol, quebrou o pé. O que é esse ao jogar futebol? Da ideia de tempo, né? Quando jogava futebol, né? É uma reduzida adverbial temporal de infinitivo. Era para estar ali no final. Tá ali no meio, eu coloco entre vírgulas. A oração aqui é Paulo quebrou o pé. Quando? Quando jogava futebol. Claro que ela está na sua forma reduzida e de infinitivo, tá? Paulo estudou tanto como os outros. Estudaram. Tem o verbo aqui, é uma comparativa, não há vírgula entre as comparativas. Pensou melhor e resolveu ir embora. Mesmo sujeito, né? Ele pensou, ele resolveu. Tá? Então não precisa da vírgula. Próximas estruturas, vou contar até 5. 1, 2, 3, 4, 5. E vamos corrigir. Tá aí. Quero que saibam que. Eu quero que saibam que. Enfim, o que eu tenho aqui? Embora estejamos sem trabalho, o que é? Uma concessiva, né? Adverbial concessiva, tá? Aí, vírgula, vírgula. Tem que estar, porque ela tinha que estar lá no final. Desloquei ali pro início, né? Eu coloco entre vírgulas, tá? Aqui não tem como, porque eu quero o quê? Que saibam, né? É uma substantiva. Aí saiba o quê? Que não os demitirei, tá? Perceba que a adverbial está no meio da substantiva, né? Isso pode acontecer, tá, pessoal? Então prestem bastante atenção nisso. Saímos pela noite e voltamos pela manhã. Mesmo sujeito não há necessidade. Porém, aqui já começa uma adversativa, né? Então, na adversativa eu coloco a vírgula antes, coordenada adversativa. Sem querer, olha que interessante essa 35. Brigou com o namorado. Sem querer, né? Ah, brigou com o namorado. Embora não quisesse, foi sem querer. Embora não quisesse, brigou com o namorado. Enfim, tá meio complicado de entender, mas é uma concessiva, né? Brigou com o namorado, ainda que não quisesse, embora não quisesse, né? Tinha que estar aqui no final. Desloquei lá, coloquei aqui a vírgula. E percebo que ela é uma adverbial concessiva reduzida e de infinitivo, né? Sem querer, tá? Então é importante vocês perceberem isso também. É uma reduzida. Aqui tem outra reduzida. Sendo rico, achava tudo muito barato. Para ser rico, para achar tudo muito barato, só tem que ser rico, né? Porque era rico, achava tudo muito barato. Achava tudo muito barato porque era rico. É uma adverbial causal reduzida de gerúndio. Parece complicado, mas não é. Vocês estudaram, tá? Então, uma reduzida de gerúndio ali, adverbial causal, né? Porque era rico, achava tudo muito barato, só tem que ser rico. Solicitamos, nós, sujeito, solicitamos o quê? Que saíssem de lá. É uma substantiva. Nas substantivas não precisa, né? Não tenho por que colocar vírgulas. Vamos lá. Nosso último quadro, vou contar até 5. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos corrigir? Pronto. Temos pouco dinheiro, mas se Deus nos ajudar, conseguiremos juntar mais. Tá aí a estrutura simples, mas que ao mesmo tempo é complexa. Nós, sujeito, temos pouco dinheiro. Aí o que ele faz? Mas conseguiremos juntar mais. Percebo que essa vírgula está antes da adversativa, que está toda em azul.
né? Mas conseguiremos juntar mais. Mas ele colocou aqui no meio uma se Deus nos ajudar, caso Deus nos ajude, uma adverbial, né? Condicional. E aí tem que estar entre vírgulas. Então essa vírgula aqui, e os concursos perguntam, por que essa vírgula? Né? Para separar a adversativa, coordenada. Por que essa vírgula? Para marcar o deslocamento da condicional adverbial, que tinha que estar no final, mas se deslocou para cá, para depois da conjunção. Muitos alunos colocam a vírgula aqui, abrem essa e não fecham essa, ou não colocam essa e colocam essa, enfim. Tem que ter todo o cuidado, questão de concurso com certeza, tá? 39, terminado o baile, foram embora. E aqui uma questão de contexto também, né? Porque terminou o baile, eles foram embora. Né? Quando terminou o baile, eles foram embora. Não sei. Pode ser temporal, pode. Lá no concurso vai estar contextualizada. Né? Ó, terminado o baile, foram embora. Quando terminou o baile, eles foram embora. Ou porque terminou o baile, eles foram... Enfim, é uma reduzida. Eu sei que é uma reduzida. E de infinitivo. E é adverbial, que pode dar a ideia de tempo ou de causa. Então eu coloco vírgula, ela tinha que estar lá no final, eu coloco no início. Vocês podem até, e houve né, questionamentos na aula anterior, essa é uma aula de atualização, professora, essa aí é causal ou é temporal? Né? Eu expliquei isso quando eu estava explicando o estudo das orações. Se está descontextualizado, pode ser qualquer uma. Claro que no concurso não vai estar. Porém, a gente sabe que é uma adverbial reduzida de particípio deslocada. Então ela coloca a vírgula ali, com certeza. A questão sobre pontuação, né? 40. Tinha métodos e resolveu deixá-los de lado. Essa é a oração. Porém, eu coloquei uma concessiva adverbial aqui, ó. Embora gostasse de segui-los, né? É uma adverbial concessiva aqui no meio. Aí eu tenho que colocá-la entre vírgulas, tá? 41, verei do verbo ver, se consigo ir até lá. Percebam que aqui eu tenho o sujeito eu, verbo verei. Isso tudo é objeto direto do verbo ver. E agora é uma conjunção integrante se e não mais o que. Essa aqui é uma substantiva objetiva direta, sim, não precisa colocar vírgula. Não é uma condicional adverbial, tá? Vieram as notícias, vírgula, e João não gostou. Estrutura simples, porém complexa. Qual é o sujeito de vieram? As notícias vieram, tá trocado. E João não gostou. Por que a vírgula? Porque os sujeitos são diferentes. Aqui é notícias e aqui é João. Então eu posso colocar vírgula sem problema algum. 43 e última, eu sujeito, voltarei verbo, se for preciso. Caso seja preciso aqui o se... Ó, aqui é conjunção integrante, objetiva direta substantiva. Aqui não, aqui é uma adverbial, eu só virei se for preciso. Né? Então é adverbial condicional. Está na ordem direta, não há necessidade de se colocar vírgula. E terminamos aqui o nosso curso de pontuação. Aliás, terminamos uma etapa da análise sintática, choradeira. Da análise sintática muito interessante, porque agora a gente vai começar o curso de regência, né? Não sei se vocês perceberam, mas a semântica está cada vez mais engolindo a sintaxe. A gente precisa cada vez mais da semântica, né? Do significado. A gente já trabalhou muito com significado. Agora, na regência, a gente vai precisar bastante de semântica. Enfim, a gente está sempre precisando, né? Trabalhando muito com significado. Então tem regência, colocação pronominal, crase aí pela frente, depois concordância, né? Para depois a gente ir para a semântica propriamente dita. E aí, no final, a estilística. Tá, pessoal? Muito obrigado por terem me acompanhado até aqui, né? De agora em diante, as aulas se seguem na plataforma, módulo intermediário e depois módulo avançado. Aquele pedido, obviamente, né? Para quem ainda não está inscrito no canal, se inscrever. Se já está inscrito, pode curtir, compartilhar, dar joinha nos vídeos e me seguir nas redes sociais.